História. A arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Durval Muniz de Albuquerque Júnior. Edusky, edição 2007. Parte 1. Capítulo 3. No castelo da história só há processos e metamorfoses, sem veredito final. Nota da tradução. Texto originalmente publicado em Edson Passet, Organização Kafka Foucault, Sem Medos. Cotia, Ateliê Editorial 2004, páginas 23 e 32. Páginas 67 a 84. O que os historiadores podem aprender lendo os escritos de Kafka? Talvez a valorizarem o conhecimento ou o acontecimento. As histórias kafkianas se iniciam pela emergência de um acontecimento que instaura a ruptura com a rotina, que estabelece a singularidade de uma situação que anuncia a diferença lá onde só havia repetição. É Joseph Kafka ou Joseph K., que, sem ter feito qualquer mal, foi detido certa manhã. É Gregor Samsa, que ao despertar de sonhos intranquilos encontrou-se metamorfoseado num inseto monstruoso. Nota 2. Parece ser perigoso acordar, iniciar um novo dia, começar um novo segmento do tempo, porque este pode vir acompanhado de descontinuidades, pode se tornar um bloco de temporalidades de esquizo. Pode enunciar o múltiplo, onde antes só havia a linearidade, o contínuo. Kafka é anti-historicista. Suas histórias não têm causa primeira, não remontam a uma origem que tudo explicaria. Os guardas que vieram deter Joseph K. não sabiam a causa de sua detenção. Nota 3. Nem mesmo o inspetor que o interroga sabe muita coisa sobre a origem de seu processo. Nota 4. O próprio Joseph K. confessa que não costuma aprender muito com suas experiências. Nota 5. Seus textos não prevêem o final, não remetem a uma teleologia que seria responsável por lhes dar sentidos. As histórias kafkianas são abertas e a um futuro incerto, são processos que se abrem para um infinito, que tudo admitem, até a morte. Joseph K., aliás, não renuncia ou não nutria grandes cuidados pelo futuro, mesmo quando tudo tivesse um aspecto ameaçador, e vira-se, assim, castigado pelos acontecimentos por não se preocupar jamais com suas possíveis consequências. Nota 6. Kafka ensina aos historiadores que uma história começa por um acontecimento raro que não está instalado na plenitude da razão, que é cercado de vazios e silêncios, que reclama por explicação, como diz Polvein. Ao tentar definir a singularidade da história praticada por Michel Foucault, os fatos humanos são arbitrários, não são óbvios, e é a compreensão desta raridade, dessa diferença do acontecimento que o historiador se dedica. Nota 7. Como este filósofo francês, Kafka sempre parte de um acontecimento arbitrário, raro, cercado de mistérios, de zonas de sombra, e passa a percorrer outras séries de eventos que, a ele, parecem estar conectadas, na busca de sua compreensão, isto é, procura estabelecer e subscrever ou descrever a engrenagem formada por estas múltiplas séries, como elas estão maquinadas, que configuração elas formam, que processos e transformações nelas estão implicados. Como Foucault, Kafka não busca apagar a singularidade do evento que precipita a história, que a faz acontecer, retornando à rotina do já dito, da explicação já dada, a uma semelhança de fundo com outros eventos anteriores que o explicam, ou que o explicariam, mas procura descrevê-los com suas conexões e disjunções com outras séries de eventos que compõem uma outra trama histórica, sempre ainda por investigar, por analisar, por saber o que só faz ressaltar a singularidade do ocorrido. Os livros de Kafka descrevem a aventura de uma pesquisa, de uma investigação. Na sua escritura jurídico-policial, visualizamos como as práticas em torno do direito constituem um extrato de conspiração dos procedimentos das ciências humanas, inclusive da história. Nota 8. Kafka, como Foucault, pratica uma história serial. Em seus textos, podemos detectar séries de personagens, temas, figuras que retornam sempre, conectadas com os eventos que se quer compreender.
A série dos capitalistas, a série dos burocratas, a série dos empregados domésticos, a série dos policiais, a série dos familiares, a série dos animais, a série das múltiplas portas, dos corredores, dos retratos, dos quadros, das tocas, dos escritórios, dos tribunais, das torres, dos canapés, das roupas justas, dos duplos, dos triângulos, das cabeças inclinadas, das vozes, das músicas. Nota 9. Estas séries atuam como ritornelos em uma sinfonia, ou seja, retornam, mas sempre de forma diferente. Os personagens parecem sempre os mesmos, mas se tornam diferentes à medida que estão conectados com outra história, que participam de uma outra trama, que estão localizados em um outro tempo e espaço. Os temas parecem ser sempre os mesmos, os eventos parecem se repetir, mas são sempre singulares pelo lugar que ocupam numa trama composta de diferentes séries de eventos. As séries históricas se proliferam, multiplicam-se à medida que o autor da história estabelece novas ligações entre elas, conecta-as de forma inovadora, que as articula em uma nova trama, em um novo enredo. Aprendemos com Kafka, pois, que as inovações do campo da historiografia devem nascer não apenas das novas perguntas que somos capazes de fazer aos documentos, da ampliação do questionamento, ou do questionário, como diria Veil, mas das novas conexões que consigamos estabelecer entre as séries de eventos e documentos que conhecemos. Nota 11. Mas este evento inaugural que põe a história em movimento, este acontecimento puro, vai revelando, ao longo de cada história escrita por Kafka, sua cumplicidade com outros acontecimentos. Este fato se passa no mais íntimo dos cômodos de uma casa, o quarto, que parece ser apenas um acontecimento interior a uma vida, a uma família, a uma residência, e vai deixando entrever contextos ou conexões insuspeitas com processos externos, processos que se passam em outros lugares, que se passam em outros tempos, que se passam com outros personagens. A partir de uma ocorrência extraordinária, Kafka vai descerrando, como por contraste, a face do ordinário, do rotineiro, do cotidiano, do repetitivo. Estas conexões com o exterior começam a ser intuídas sempre através de um sentimento, o medo de deixar as portas abertas e de deixar a cama, sentido por Gregor Samsa. O temor que George Binderman sentia de se comunicar a seu amigo que estava na Rússia. As mudanças em sua vida. Nota 12. O estranho, o não sabido, o exterior que cerca o acontecimento chega com esta sensação de medo. Este vai dando ao personagem a consciência de que algo muito mais grandioso, que algo muito mais terrível, uma engrenagem muito mais ampla, está em conexão com aquele fato insólito que veio mudar definitivamente a sua vida naquela manhã, em seu quarto. Como dirá Veil, em texto famoso, nota 13, o evento se destaca sobre o fundo de uniformidade. Ele é uma diferença que, no entanto, é fundamental para que possamos conhecer a configuração desta própria uniformidade. Só através da diferença estabelecemos a semelhança. É o descontínuo que ilumina a continuidade, é a desordem que nos remete à ordem, é o anormal que define o que é a norma, como nos descreve Foucault em Livro Lapidar, nota 14. Em outras palavras, com Kafka aprendemos que só o acontecimento é que permite conhecer as estruturas. É nele que elas se atualizam. Elas são imanentes aos eventos que as constituem. As estruturas só aparecem em cada prática minúscula que as atualiza, que coloca suas engrenagens para funcionar. O acontecimento e as estruturas não são polos opostos de uma relação maniqueísta, não são duplos que se desconhecem, mas são coexistentes, que se metamorfoseiam um no outro. Nota 15. As estruturas são as formas de regularidade dos acontecimentos, são as regras imanentes às próprias práticas sociais e que as direcionam em dados sentidos repetitivos, mas que não impedem o acontecimento desviante, a fuga esquizoide, a metamorfose inesperada, o acaso instaurador dos novos processos. Toda a história é feita de acontecimentos, mas estes se conectam em estruturas que são, por seu turno, indiciados ou indiciadas por estes eventos e possibilidade de compreensão de seu acontecer. Kafka foi muitas vezes acusado de desenhar estruturas, pensar mundos dos quais seus personagens não poderiam escapar, em que são apenas objetos passivos e não sujeitos. Foi cunhado, inclusive, o adjetivo kafkiano para se referir a estes mundos que parecem nascidos de pesadelos que parecem absurdos por escaparem do mundo cotidiano e rotineiro, por nascerem de uma ruptura inesperada com a ordem, por serem excepcionais, bizarros, grotescos, por mergulhar em suas personagens em sucessivas situações
de que não se conhecem as motivações que não se conseguem explicar racionalmente e de que não se consegue escapar, embora estas possuam uma lógica própria, difícil de dominar. Kafka foi muitas vezes acusado de niilista, por não propor uma saída para as situações sociais que desenha. Nota 16. Foucault, por seu turno, já foi chamado algumas vezes de pensador kafkiano e também de estruturalista, pois, segundo seus críticos, também construiu uma leitura da história centrada na descrição das estruturas fechadas, em que restaria pouco espaço para as homenagens ou para homens serem sujeitos do seu próprio destino. Foucault gostaria, como autor tcheco, de personagens e temas bizarros, de situações limites, de indivíduos arrastados por estruturas de poder de que não teriam consciência, de que não dominam a lógica e, portanto, contra as quais não conseguem articular qualquer forma de resistência. Qualquer projeto de transformação, qualquer utopia, homens infames esmagados pelas engrenagens do hospício, do asilo, da casa de correção, do cárcere, do hospital. Nota 17. Foucault, como Kafka, era um nihilista desesperado. Mas tanto em Kafka quanto em Foucault, não se trata de estruturas, não são as estruturas o ponto de partida para suas histórias. Elas não são um a priori explicativo, não aparecem como um determinante, que, embora dito operar em última instância, já se sabe estar lá desde o início a ser causa original do processo. Kafka, como Foucault, descreve práticas e relações, descreve práticas em relações. O ponto de partida de qualquer história kafkiana ou Foucaultiana é um acontecimento, é uma prática que se altera, que sai da rotina, que se diferencia na ordem que emerge e rompe diferencialmente num horizonte de continuidades e repetição. É a cozinheira que não traz o desejo de Joseph K. às 8 horas, como fazia pontualmente todos os dias. Nota 18. Gregor Samsa, que não acordou com o relógio que tocou às 4 horas como programado. Nota 19. Só se consegue divisar as estruturas quando a história chega ao final, e assim mesmo, esta parece guardar sempre um lado obscuro, aquela que garante a sua reprodução, a sua permanência, a sua proliferação. Por isso, histórias de Kafka, mesmo quando chegam ao fim, deixam a sensação de que podem ser continuadas indefinidamente. Com Kafka, talvez Foucault tenha aprendido que as estruturas são constituídas de conexões de séries de práticas. São o desenho produzido pelo jogo entre a repetição e a mudança das práticas, e que a estrutura é relacional e é fruto das múltiplas relações que as práticas sociais estabelecem entre si. Estruturas que não são da ordem da abstração, do reino da metafísica, que nada tem a ver com leis ou com essências descarnadas, espiritualizadas ou mesmo com automatismos materialistas inscritos na ordem das coisas, mas estruturas que são da ordem do concreto, do físico, do relacional, do material, do eventual, do sublunar. Estruturas que têm como superfície privilegiada a inscrição do corpo humano. Privilegiadas de inscrição do corpo humano. Vou ler novamente esta frase. Estruturas que têm como superfície privilegiada de inscrição o corpo humano. Kafka, como Foucault, é um anatomista do corpo social. Eles são analistas da maneira como esse se constitui por práticas e relações que têm como sujeitos e objetos corpos humanos, como na imagem nuclear do corpo na colônia penal. Nota 20. As estruturas sociais se materializam nas práticas dos homens que seguem códigos que se escrevem nos corpos humanos. O processo de socialização que faz dos corpos humanos sujeitos e objetos de práticas sociais e de acontecimentos históricos. Por ser descrito tal como este trabalho de descrição do teor da sentença na carne do prisioneiro, feito pela máquina de executar, aqui se trata do que Foucault vai chamar de tecnologias de produção de sujeitos e de estratégias de produção de objetos. Nota 21. A máquina social é imanente à sua própria inscrição nos corpos. Cada época histórica, como mostrará Foucault, terá suas tecnologias apropriadas para produzir sujeitos e suas estratégias de produção de objetos. No mundo moderno, o mundo de Kafka fala. Os corpos são inscritos na ordem social através de processos de disciplinarização. As disciplinas são como as finas agulhas de cristal do rastelo, responsáveis por escrever o teor da sentença nos corpos dos sentenciados. Elas penetram nossa carne sem que percebamos e aí inscrevem códigos sociais, aí inscrevem de forma profunda os medos que servirão de obstáculo para nossos desejos de sairmos da ordem, de fazermos e sermos diferentes do que nossa educação, nossa família, nosso chefe dizem o que devemos ser, tornando-nos corpos dóceis. Nota 22.
As histórias escritas por Kafka, como aquelas escritas por Foucault, não descrevem automatismos estruturais, máquinas sem sujeitos, leis sem apelação ou resistência. Mas elas também não são escritas do ponto de Deus, nem do ponto de vista do rei. Como também não são compostos por um autor soberano que cria seu mundo a seu bel prazer, que sobrevoa a realidade que descreve, que sabe de antemão o seu desfecho final, como seus personagens vivem num mundo onde Deus já morreu e os soberanos absolutos foram destronados. As histórias são escritas do ponto de vista de homens mergulhados no seu cotidiano, pressentindo que fazem parte de algo muito grandioso, que são peças de uma engrenagem social complexa, problemática, conflitiva e de que só pode desviar contornos parciais, de que só se pode conhecer verdades interessadas e relativas a tempos, lugares e contextos. As histórias de Kafka, como as de Foucault, têm sujeitos, só que sujeitos pedestres, sujeitos sem fama, sujeitos que se constituem e se desmancham, metamorfoseiam-se no próprio processo histórico. Sujeitos como lugares que são produções sociais e que podem vir a ser ocupados por qualquer corpo, qualquer rosto, qualquer nome. Que importância tem saber como se chamam os dois guardas que vêm deter Joseph K., ou mesmo o nome do inspetor que o interroga pela primeira vez, o do juiz que se nega a interrogá-lo porque chega atrasado na primeira audiência, ou mesmo a autoridade que lhe aperta a garganta e o mata na cena final? Nota 23. O que importa são os lugares de sujeito que estes ocupam, lugares aos quais a sociedade atribui saberes e concede poderes, guarda, inspetor, juiz, autoridade, assim como banqueiro, comerciante, artista, operário, funcionário público, cozinheira, pai, mãe e irmã. São estes lugares de sujeitos que operam na trama histórica e fazem funcionar seu processo. Na sociedade burguesa, caracterizada pelo anonimato do indivíduo, pelo declínio da importância aristocrática do nome e do sangue, na sociedade da burocracia, os sujeitos já não têm a importância e a soberania daqueles que tomavam como modelo o herói trágico ou épico da antiguidade ou da Idade Média. A sociedade moderna é a sociedade das massas, dos sujeitos coletivos, da solidão de homens perdidos na multidão, acossados pela burocracia, alienados pelo maquinismo e pelo capital. São sujeitos menores, mas não menos capazes de entrarem em uma linha de fuga, em se desterritorializarem, em provocarem mutações em seu destino e toda a história. Só que fazem isso não num momento extraordinário como um gesto fundante e revolucionário, mas fazem as mudanças sem saber, provocam uma alteração em seu destino com um simples gesto mal feito, uma palavra maldita, uma decisão equivocada. Se Joseph K. não tivesse chegado atrasado à primeira audiência, seu processo poderia ter sido dado por extinto. Nota 24. Se o novo comandante não tivesse dado comida ao condenado e este não tivesse vomitado na hora da sua execução, tudo poderia ter continuado como antes na colônia penal. Nota 25. A história não é como um castelo com sua torre central de onde o sujeito soberano pode visualizá-la em seu devir e pode tomar as decisões que vão mudá-la de rumo. A história é como um labirinto de corredores e portas contíguas aparentemente todas semelhantes, mas que, dependendo da porta que o sujeito escolhe para abrir, pode estar provocando um desvio, um deslizamento para um outro porvir. Nota 26. Não que a história não suponha gestos heróicos, não permita a ação revolucionária, não dê aos sujeitos relativa autonomia para tomarem decisões, mas o que estes nunca podem ter certeza é que seus gestos, suas ações, suas decisões resultarão naquilo que esperam. Por isso a história é surpresa, é perigo, é suspense, é medo. Talvez possamos aprender com Kafka, assim como fizemos com Delumeau, nota 27, a história de nossos medos, como estes funcionam em nossa particular configuração histórica, como estes atuam impedindo ou bloqueando ações, desejos e pensamentos. Nas sociedades modernas, o medo já não vem mais do alto, já não vem mais do sobrenatural, já não é a Deus as forças ou as forças do diabo que tememos. Já não é o poder discricionário de um rei absoluto que nos faz temer ou tremer. O medo se torna terreno natural, ordenado, legalizado. O medo agora está à nossa volta, espreita-nos cada esquina, ameaças entrar em nossa porta. Já não sabemos mais quem é o sujeito do temor, agora todos tememos e fazemos temer. Foucault vai descrever os anormais, nota 28, este processo de banalização do medo. A figura excepcional do monstro humano, com suas deformações físicas, vai aparecer desde o século XIX, transmutado por deslizamentos sucessivos na figura do monstro mortal.
que pode ser qualquer um qualquer um com quem encontramos nas ruas. Cada um traz dentro de si um devir monstro, um devir animal, um devir assassino, que pode se manifestar a qualquer momento, porque então surpreendemos-nos se em uma manhã qualquer acordaremos metamorfoseados ou acordamos metamorfoseados em barata. A saber, médico, notadamente o psiquiátrico, e o saber jurídico, o saber médico, notadamente o psiquiátrico e o saber jurídico não cessaram de criar novos rostos para o medo, para a monstruosidade, para a anormalidade, para o crime, desde o século XIX. Por que então Kafka é o paranoico? Ele não estaria contando a história de nossos medos, assumindo os temores que atravessam o seu tempo? Mas, ao que temem os personagens de Kafka, de que afinal eles não cessam de fugir? De que eles se sentem vítimas e procuram se desvencilhar desesperadamente, nem que seja através da morte? Foucault parece nos ajudar muito a compreender o medo onipresente das personagens kafkianas. O que eles temem não é a lei, afinal, esta nunca é invocada ou manifesta claramente. O que eles temem não é o Estado, pelo menos na pessoa de sua autoridade máxima, mas, uma vez mais, que este só aparece em suas ramificações mais capilares em todo o social, através de seus agentes subalternos subordinados que nada sabem de razões de Estado. O que eles temem e, ao mesmo tempo, desejam é o poder. Poder em suas manifestações cotidianas, em suas ramificações mais baixas, em seu exercício cinzento e pouco espetacular. Na história de Kafka, ou nas histórias de Kafka, podemos visualizar o funcionamento daquela microfísica do poder de que Foucault não deu descrição histórica. Poder que atua tanto na forma ascendente como na descendente. Poder que, embora cristalize em instituições como o tribunal, não existe fora das relações sociais, sendo imanente a elas. O poder como exercício, não como coisa. O poder que circula em todas as direções, que é prática produtora de sentido, que se inscreve nos corpos, que os tornam sujeitos e que os assujeitam. As engrenagens em que se vêem presos são as maquinações do poder, porque esta maquina no sentido de produzir conexões e desarticulações, continuidades e rupturas, fluxos e cortes. Joseph K. se surpreende ao verificar que os 3 homens que acompanham o inspetor à sua casa são 3 companheiros do banco em que trabalha. Nota 29. George Bendeman descobre que seu pai escrevera para seu amigo que estava na Rússia e relata todos os segredos que tentara guardar. Nota 30. Nos escritos de Kafka, esta questão do poder aparece descrita em práticas como a de erguer e abaixar a cabeça, olhar ou não olhar nos olhos ou no rosto. Mas o poder não só se encarna em figuras, mas em personagens que se articulam em série. O pai é sempre o nó inicial de uma rede de figuras, quase sempre masculinas, que parecem incorporar o poder sem sua expressão. Do pai se chega ao gerente do escritório, ao gerente da casa, ao gerente se chega ao diretor da empresa, do pai se chega ao vizinho, do vizinho ao policial, do policial ao advogado, do advogado ao inspetor, do inspetor ao juiz, do juiz ao carrasco. Do pai se chega à mãe, da mãe à irmã, da irmã à cozinheira, da cozinheira à governanta, e etc. Kafka parece falar do que Foucault chamou de panoptismo da sociedade moderna, sociedade em que o poder já não pressupõe um centro, um olhar de cima, mas que se respira por todo o corpo social, em que se organiza toda uma pirâmide de olhares, em que a utopia é da máxima visualidade. O mundo do moderno se apoia na ilusão da iluminação absoluta de todas as zonas de sombra, do fim de todos os ilegalismos, da presença permanente do olhar do poder. Não importa onde se esteja, talvez seja deste pesadelo que falam as obras de Kafka, pesadelos que começam sempre a acordar no início da vigília, no momento de retornar ao convívio familiar, no momento de sair para o trabalho, de voltar ao escritório, de viajar a negócios. É deste mundo burguês que criou o sentimento de identidade, que exacerbou a necessidade de individualização, que pensou no espaço privado como locus de proteção do indivíduo, contra a competição e o conflito que ocorre no espaço público, que Kafka fala, mas para destruir estes mitos da vida burguesa, usando para isto de sua própria linguagem fantástica. Kafka vai mostrar que nem em seu próprio quarto, em sua própria cama, o indivíduo está sozinho, que com ele se deitam forças tão incontroláveis e ingovernáveis que podem metamorfosear a sua vida enquanto dorme. A casa, a família burguesa não são uma fortaleza contra as forças de fora, elas são o ponto de passagem e de inscrição dessas forças. Por elas passa o capital, o dinheiro, o interesse, a poupança, a propriedade, a acumulação, a expropriação, a miséria. Nelas vêm se conectar a empresa, o banco,
a casa comercial, o Estado, a polícia, a justiça. Nem como a arte, a literatura estão isentas dessas conexões com o poder, com o capital, com as forças que se entrechocam no seio da sociedade. Daí porque Kafka se queixa tanto em diários, nota 31, do tempo do seu trabalho como funcionário de uma companhia de seguros, seu trabalho como funcionário de uma companhia de seguros lhe rouba, impossibilitando sua dedicação integral a escrever. Também disto pode advir sua pouca disposição para o casamento, uma vontade de celibato, seu desejo de solidão. Constituir família parece ser montar a engrenagem principal desta maquinaria que é a sociedade burguesa. Kafka é contemporâneo de Weber, que dedicou boa parte da sua obra a diferir as sociedades tradicionais das sociedades modernas, as formas de funcionamento do poder e da cultura nestes tipos de sociedade, a despersonalização das relações e a burocratização das práticas sociais, marcas deste mundo moderno, parecem ser vividas pelos personagens de Kafka como a emergência de um mundo estranho, regido por forças sem controle, por processos que, embora banais, cotidianos, rotineiros, sem prometerem a glória, a graça ou a fama, regem os destinos dos indivíduos, decidem sobre suas vidas e suas mortes, imputam-lhe culpas ou absoluções, garantem-lhes a riqueza ou as lançam na pobreza. Este mundo ampliado das cidades modernas escapa ao controle do conhecimento de cada sujeito que o compõe, isto é, o que Weber chamará de reificação, ou seja, passa-se a atribuir às coisas, às instituições, à mercadoria, atributos destes sobre-humanos. São os homens que criam, reproduzem e movem as engrenagens sociais que pensam se moverem sozinhas e a despeito deles. Por isso, os sentimentos de insegurança e de angústia se espalham pela sociedade. O medo do estranho se amplia, a paranoia com tudo que é estrangeiro se agudiza, como descreve Gay, nota 32. O ódio passa a ser cultivado em cada relação, em cada refrega cotidiana, do grande medo e do grande ódio espiador extraordinário, ocorrendo nos momentos excepcionais dos pogroms, das partes das guerras, das caças às bruxas, dos suplícios, passamos ao temor cotidiano e ao ódio comezinho, que é a competição exacerbada, o individualismo crescente, a luta de classes explicitada e militante, os nacionalismos militantes e militares, os racismos oficiais e científicos, a luta aberta entre gerações e entre os gêneros só fazem potencializar. Judeu, tcheco, vivendo em uma Boêmia submetida ao Império Austro-Húngaro, dilacerado por tensões crescentes entre as várias nações e etnias, falando e escrevendo em alemão, que pouco dominavam à sua volta, convivendo com uma comunidade judaica orgulhosa, rica e isolada do restante da sociedade, incapaz de se abrir para a cultura em que estava imersa, sendo vítima, por isso, de um ressentimento e de um ódio que se mostravam cada vez mais intolerantes e agressivos, Kafka parece falar em suas obras deste devir que capta ao seu redor. Suas histórias parecem nos ensinar que uma das tarefas do historiador é mapear no presente as suas virtualidades, seus devires, os futuros possíveis que contêm em potência. Kafka nos escreveu sobre os devires fascistas de seu tempo, de como a sociedade europeia estava prenhe de totalitarismos que já inspiravam atrás de cada porta, que já estavam presentes em cada família, em cada escola, em cada empresa, em cada tribunal. E por isso, ele e seus personagens buscam desesperadamente saídas, frestas, passagens, tocas, buracos, corredores, sótãos, onde possam se proteger, onde possam realizar o trabalho de construir um mundo para si, que seja divergente daquele que não podem suportar. Kafka parece buscar uma linguagem adequada para falar deste mundo pavoroso que intui, linguagens realistas, duras, secas, que parodiam ironicamente a verborragia da linguagem jurídica. Não há metáfora em seus textos, eles não são simbólicos ou alegóricos, como as interpretações psicanalíticas tendem a designar. Kafka não finge em seu texto que o homem se tornou um animal, mas continua humano. O animal não é uma imagem substitutiva para falar de um estado de humanidade. O homem efetivamente se tornou um animal. A metamorfose impossibilita a metáfora. Como dirão Deleuze e Guattari. Nota 33. O animal não age ou fala como o homem, mas deste se distancia cada vez mais, num processo de mutação contínua. A linguagem humana vai dando passo ao ciciar,
ao ladrar, ao uivar. Os comportamentos humanos vão dando passo ao comportamento animalizado. Os desejos humanos vão sendo substituídos pelos desejos animais. O narrador humano vai dando lugar ao narrador animal. O devir animal é uma forma de fuga do ser humano, do que significa ser humano. Naquele contexto, preferir ser barata a ser funcionário público, preferir ser um cão a ser filho daquele pai, a membro daquela família. Com sua fina ironia, Kafka vai falando daquilo que um dia Foucault chamou de o intolerável. Nota 34. Tentar encontrar uma linguagem que produza a sensação do intolerável, do sufocamento, do emparedamento, do aprisionamento que sente-se se espraiar à sua volta. Não é a escritura de Kafka que é absurda, é a sociedade humana de que se fala. A escritura kafkiana não busca fazer sentido porque fala de um mundo que perdeu qualquer sentido transcendente, só guarda sentidos medíocres e mesquinhos, mas busca fazer efeito, provocar reações, inclusive físicas, ao cabo de sua leitura. A escrita de Kafka não é para entender, é para sentir, gerar desconforto, causar incômodo, despertar o corpo vibrátil. Nota 35. Para o que está se passando à sua volta e não se está dando conta. Não se trata de romper a máscara da ideologia, mas sacudir o corpo da paralisia, do adormecimento causado pelo processo de produção de subjetividades e corpos disciplinares. Por isso, sua escrita não remete ao olho, à consciência, à razão, porque estas são as potências que criaram o mundo assustador em que se debate. Sua linguagem quer dar passagem a outras partes do corpo, a outros corpos metamorfoseados, a outros sentidos linguísticos ou não, deixar o inconsciente maquinar outras conexões, ir além do humano, pois o inumano talvez seja mais atraente do que o homem criado pelo humanismo burguês. Nota 36. É preciso fazer da literatura uma brecha, uma fresta, uma passagem para a percepção, não do avesso, mas do diverso, que pode ser este mundo, fazer da escritura uma linha de fuga, uma possibilidade de viver outra vida, de escapar das engrenagens, de provocar curtos circuitos na visibilidade e disibilidade. Nota 37. Dominantes. Visibilidade e disibilidade dominantes. Abrir o mundo para os possíveis. Lendo seus diários, nota 38, percebemos que Kafka sofre em busca desta linguagem capaz de dizer sua dor. Às vezes, eufórico por ter conseguido, às vezes derrotado por sequer conseguir escrever. Segue em busca da palavra que cause o efeito que deseja. E é o desejo que encontramos em todos os escritos de Kafka. Com ele podemos aprender que a história é maquinada pelo desejo e o desejo é maquinação, conexão, busca incessante, angustiada, medrosa, do encontro com os outros corpos e outros pensamentos, onde está o desejo, está o medo, está o contentamento e está a dor. Está a culpabilidade e está a inocência. Mas o desejo não é estranho ao poder, tema privilegiado das obras de Foucault. Nota 39. O desejo é também o desejo de poder, é o exercício do poder sobre si e sobre os outros. Poder e desejo são entes metafísicos ou coisas que podem ser localizadas em algum lugar específico. Ambos nascem nas relações entre os homens, só existem entre lugares de sujeitos e formas de objeto, por isso nascem irmanados. Gregor Samsa, já completamente metamorfoseado em besouro, rola a bosta, deseja se erguer até alcançar o pescoço de sua irmã e poder beijá-lo. Nota 40. Joseph K., saindo precipitadamente do quarto da senhorita Brewster, toma-a em seus braços e a beija na boca depois em todo o rosto, qual um animal sedento que aterrasse sua língua avidamente em uma fonte de água que por fim encontrasse. Nota 41. Desejo erótico, desejo carnal, desejo do domínio. Os acontecimentos históricos não podem ser vistos como motivados apenas por motivações racionais lógicas, numa redução a um materialismo ou objetivismo vulgar daquele que Kafka visualiza em cada burguês, cada funcionário, cada burocrata, cada policial. A história é feita de outras materialidades, como a do desejo de poder. Nos escritos de Kafka aprendemos a visualizar a materialidade dos poderes, seus arranjos arquitetônicos, suas espacializações, suas encarnações em corpos e pensamentos, em gestos muitos deles automáticos, impensados, repetitivos, como levantar ou baixar a cabeça. O olhar para as botas,
dos poderosos para os capes dos policiais, também vemos o desejo se materializar. Muitas vezes, culpados, paranoicos, autodestrutivos, frutos de uma educação que critica duramente em seus diários. Nota 42. Educação proporcionada por uma série de figuras de poder, seus pais, alguns membros de sua família, alguns daqueles que frequentavam a sua casa, vários escritores, uma determinada cozinheira, uma porção de professores, um inspetor escolar, pensantes que andavam com lentidão, algumas jovens da escola de bailado, um mestre de natação, um bilheteiro, certas pessoas que apenas encontrou na rua e outros que francamente não podia recordar, por estar distraído no momento. Todos produziam uma subjetividade que julgava contraditória, débil, culpada, censurando-se permanentemente. Kafka sofre na tentativa de construir territórios para seus desejos, pois teme e rejeita qualquer fixidez, qualquer cristalização, qualquer rotina que já vive cotidianamente em seu escritório intolerável. Mas viver em fuga, viver desterritorializado, também é intolerável. Daí talvez porque tanto lamente o escritório, mas jamais se livre dele. Segundo ele, por senso de responsabilidade ou necessidade financeira. Nota 43. Desejo territorializado burocraticamente que agencia a literatura como a possibilidade de simulação de novos territórios, territórios nascidos da maximização barroca do cotidiano em que vive. Em seus escritos não há sublimação, mas sublime ação, poética ação, consciência poética do mundo que percebe o intolerável da captura do desejo por formas microfascistas de exercício do poder. Nota 44. Por todo lado, dor e culpa, a militarização do cotidiano, o viver família da classe média, o viver medíocre da vida, a prestação e a salário. O desconforto do conforto burguês, todas as máquinas de navalhas afiadas penetrando em carnes anestesiadas, marcando-as com seus signos, produzindo subjetividades carentes, vazias, domésticas, domadas e animalescas. Tudo cheira à morte. Não a morte gloriosa dos deuses, dos santos ou dos heróis, mas a morte cotidiana, banal, burocrática, médico-legal. Aprendemos com Aries, 45, nota. E podemos aprender com Kafka que a morte faz parte da história humana. A morte nunca é o final da história. Esta continuará apesar daqueles que morrem, a despeito e por conta daqueles que matam. Como dissertou, nota 46, a história tenta conjurar a morte, mas não cessa de falar dela. A sensibilidade moderna diante da morte foi fruto, entre outras coisas, da acentuada valorização dada à história pelo mundo moderno. Como alerta Nietzsche, nota 47, intoxicado de historicismo, não cessamos de pensar na morte e, ao mesmo tempo, de tentar negá-la, conjurá-la, escondê-la. Pensamos que dela nos livramos ao lhe retirar toda a solenidade, ao apartá-la da vida, ao afastá-la de nosso cotidiano, fazendo dela um acontecimento sempre inesperado e traumático. Esta negação da morte só fez aumentar o medo que ela nos infunde. Kafka conta histórias em que a morte não é mais uma festa, mas também em uma que não está mais retirada da vida. Para ele, a morte não é o fim da vida. O fim da vida deve ser alcançado nela mesma, sob pena de já se estar morto, mesmo vivendo. A vida humana tem fins humanos e não divinos, por isso eles só podem ser alcançados enquanto se viver. As mortes que põem fim aos escritos de Kafka não significam derrota, não significam falta de alternativa, não significam desespero nihilista. A morte, realisticamente, faz parte da existência humana. É só um dado da nossa vida. É uma peça a mais numa máquina social que continuará funcionando ou que poderá ser descontinuada se a morte acontecer. A morte é uma produção em série desta máquina mortífera ou a sabotagem possível de lhe impingir. Se nada de grandioso tiver sido feito enquanto se vive, não será da morte que se deve esperar a glória. Daí porque Kafka se desespera para realizar a sua obra, para ter tempo e usá-lo para deixar sua escritura, suas pegadas na vida. Como dirá Blanchot, nota 49, realizar a obra é exorcizar a morte, mas é também morrer. A obra garante a única transcendência possível ao homem abandonado pelas divindades, mas ao mesmo tempo o consome e o consuma. Cita:
Atendo-me ao fato de não ter sido colocado na vida pela mão já fraca do cristianismo, como Kierkegaard, não me prendi, como os sionistas, à ponta do talê de Israel, que o vento arrasta. Eu sou um fim ou um começo. É um mandato. Eu não posso assumir por causa da minha natureza, senão um mandato que nenhuma pessoa me deu. É em tal contradição e apenas em tal contradição que eu posso viver, como outro qualquer, indubitavelmente, pois é vivendo que se chega a morrer. Desse modo, o círculo rodeia-se de uma cerca de lona, de modo que quem estiver dentro da cerca não poderá ver nada. Ora, aparece um qualquer que percebe um pequeno rasgo na lona, através do qual lhe é possível resistir ao espetáculo, pelo lado de fora. É necessário, sem dúvida. Vou ler novamente. Ora, aparece um qualquer que percebe um pequeno rasgo na lona, através do qual lhe é possível assistir ao espetáculo pelo lado de fora. É necessário, sem dúvida, que o tolerem neste local. Todos nós somos tolerados desse modo por um momento. Sem dúvida, por um momento. Sem dúvida, segundo, sem dúvida que nós... Nossa. Sem dúvida, segundo, sem dúvida que nós vemos somente por esses buracos costados dos espectadores das galerias. Sem dúvida, terceiro, sem dúvida, poderemos ouvir a música e igualmente o mugido dos animais, até que finalmente tombemos meio mortos de medo nos braços do policial, encarregado de vigiar as cercanias do circo, que bate levemente com a mão no ombro para nos recordar o que existe de inconveniente neste olhar tenso com que olhamos um espetáculo para o qual não despendemos nada. Nota 50. Por fim, parece que podemos aprender com Kafka que a escrita da história pode ser este mandato que devemos assumir, de enquanto vivermos, de enquanto não tombarmos com a morte, olharmos o circo da vida humana sempre pelos buracos, pelos rasgões de sua lona, como se fosse possível estarmos do lado de fora do espetáculo, fazendo assistência embasbacada, sentir o que não consegue, visualizar o que não enxerga, escutar o que não ouve. Nem que tenhamos que lhe virar as costas de sermos inconvenientes. Façamos isto pelo menos até que o tapa no ombro de um agente do poder venha nos causar medo e assim nos lembrar de que estamos dentro do circo, e aqueles mugidos como que ouvimos podem muito bem ser nossos, esperando, no entanto, que sejamos pelo menos o autor da canção. O discurso da história pode ser emitido deste lugar impróprio, deste lugar apenas tolerado para falar do intolerável, para fazer a história do insuportável, o medo, o governo, a opressão, a exploração, o preconceito, a culpa, a vilania, a animalidade, a humanidade, a violência, a miséria, a dor. A história pode ser fruto deste olhar tenso que vê, um espetáculo em que entramos de graça, sem pedirmos para entrar, espetáculo que, no entanto, não é gratuito, pelo qual se paga um elevado preço. Viver. Mas, já que estamos no picadeiro, só nos resta realizar a função sem medo, do apuplo ou do aplauso, pois o medo é que nos paralisa e nos faz cair do trapézio. Aprendamos com a história a dar cambalhotas e cairmos de pé, já que a vida não oferece rede de proteção. Notas. Nota 1. Ver Franz Kafka, O Processo, São Paulo, Martins Claret, 2003, página 37. Nota 2. Kafka, A Metamorfose, LPM, 2001, página 11. Nota 3. Ver Kafka, O Processo, 2003, página 39.
4. Ibidem, página 47. 5. Ibidem, página 40. 6. Ibidem. Nota 7. Paul Veyne. Foucault revoluciona a história. In Como se escreve a história, Brasília, edição da UNB, 1982, página 51. Nota 8. Sobre este tema, ver Stephen Bann, A História e Suas Irmãs, Direito, Medicina e Teologia. In As Invenções da História, São Paulo, Unesp, 1994. Nota 9. Esta série de temas, personagens e figuras aparecem em obras como Kafka, O Processo, São Paulo, Martins Fonte, 2003, A Metamorfose, 2001, O Veredito, Porto Alegre, LPM, 2001, A Colônia Penal, São Paulo, Paz e Terra, 1996, O Castelo, São Paulo, Companhia das Letras, 2000, A Muralha da China, Belo Horizonte, Itatiaia, 2000. Nota 10. Sobre o caráter proliferante das séries em Kafka, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Kafka por uma literatura menor. Rio de Janeiro, Imago, 1997, páginas 79 e 92. Nota 11. Paul Veyne, Foucault revoluciona a história. In Como se escreve a história, Brasília, 1982, página 105. Nota 12. Kafka, Metamorfose, Porto Alegre, 2001, página 18 a 19. O Veredito, Porto Alegre, LPM, 2001, 116 a 117. Nota 13. Paul Veyne, O Inventário das Diferenças, São Paulo, Brasiliense, 1989. Nota 14. Michel Foucault, Os Anormais, São Paulo, Martins Fonte, 2001. Nota 15. Para uma análise das relações entre o evento e a estrutura, ver também Marshall Schellings, Ilhas de História, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994. Nota 16. Veja-se, por exemplo, os prefácios de Macedo Beckers e Torriere Guimarães, as edições brasileiras de O Processo, A Metamorfose, O Veredito e Diários, Belo Horizonte, Itatiaia, 2000. Ver, por exemplo, nota 17. Ver, por exemplo, Jorge Melchior, Michel Foucault ou O Niilismo de Cátedra, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. Nota 18. Kafka, O Processo, página 37. Nota 19. Kafka, A Metamorfose, 2001, página 15. Nota 20. Kafka, A Colônia Penal, Paz e Terra, 96, página 9 a 10. Nota 21. Ver, por exemplo, Michel Foucault, A Escrita de Si, In O que é um Autor, Lisboa, Vega, 1992. Nota 22. Ver, por exemplo, Michel Foucault, Vigiar e Punir, Petrópolis, Vozes, 1984. Nota 23. Ver Kafka, O Processo, Martins Fonte, 2003, páginas 40, 45, 71 e 253. Nota 24. Ibidem, página 71. Nota 25. Franz Kafka, Na Colônia Penal, Paz e Terra, 96, páginas 23 a 25. Nota 26. Sobre estas duas figuras arquitetônicas diferentes em Kafka, ver Gilles Deleuze e Félix Guattari. Kafka por uma literatura menor, Rio de Janeiro, Imago, 1977, página 106 e seguintes. Nota 27. Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Nota 28. Michel Foucault, Os Anormais, São Paulo, Martins Fontes, 2001, página 69 e seguintes. Nota 29. O Processo, Kafka, São Paulo, Martins Fontes, 2003, página 50. Nota 30. O Veredito, Franz Kafka, Porto Alegre, LPM, 2001, páginas 132 a 33. Nota 31. Franz Kafka, Diários, Belo Horizonte, Itatiaia, 2000, página 30. Nota 32. Peter Gay, O Cultivo do Ódio, São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Nota 33. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kafka, por uma literatura menor, Rio de Janeiro, Imago, 1977, página 34. Nota 34. Michel Foucault, Microfísica do Poder, Rio de Janeiro, Grau, 1984. Nota 35. Sobre a noção de corpo vibrátil, ver Sueli Ronlich, Cartografia Sentimental, São Paulo, Estação Liberdade, 1989. Nota 36. Esta confusão consiste nas seguintes coisas: a minha aventura, as minhas faculdades e todas as minhas possibilidades que tenho de ser útil, de algum modo, estão totalmente no campo literário. E nesse campo eu tenho efetivamente experimentado estados em pequeno número
que no meu entender são muito próximos dos estados iluminatórios que o Senhor mesmo desenvolveu, doutor. Estados no decorrer dos quais eu não apenas residia de uma forma total e de uma forma absoluta em cada ideia, porém ainda executava cada uma delas ao passo que sentia ter chegado não apenas às minhas fronteiras individuais, porém às fronteiras daquilo que é geralmente humano. Kafka, Diários, Belo Horizonte, Tatiaia, 2000, página 44. Nota 37. Sobre as noções de visibilidade e disibilidade, ver Gilles Deleuze, Foucault, São Paulo, Brasiliense, 1986. Nota 38. Não chego a entender como é possível a quem quer que seja quase conseguir escrever materializar a dor na dor. O que eu consigo, por exemplo, quando em pleno desespero, quiçá com a cabeça fervendo de desventura, me assento a uma mesa para transmitir a alguém por escrito, sou desgraçado. É muito mais indo até para mais longe disso e ajudando inúmeros arrebiques em obediência aos dons que parecem não terem coisa alguma de comum com a desventura, ou mesmo com orquestrações inteiras de associações. Kafka, Diários, Belo Horizonte, 2000, página 123. Nota 39. Michel Foucault, Histórias da Sexualidade, A Vontade de Saber, quarta edição, Rio de Janeiro, Grau, 1977. Nota 40. Kafka, A Metamorfose, LPM 2001, páginas 93 a 94. Nota 41. Kafka, O Processo, Martin Claret, 2003, página 64. 42. Franz Kafka, Diários, Belo Horizonte, Tatiaia, 2000, página 17 e 18. Nota 43. Ontem, pela primeira vez, deitei as cartas na fábrica, desprezível trabalho, 1 hora. Porém, não sem alguma satisfação. Kafka, Diários, Belo Horizonte, Tatiaia, 2107. Nota 44. A consciência de minhas faculdades poéticas, assim à noite como de manhã, é incontrolável. Tenho a impressão que sou revolvido até o imo de meu ser e posso retirar de mim mesmo tudo aquilo que me pareça bom. Este modo de induzir as forças para continuamente deixá-las improdutivas força-me a refletir na minha união com B. Kafka, Diários, Belo Horizonte, Tatiaia, 2053, a página. Nota 45. Philippe Arrier, História da Morte no Ocidente, São Paulo, Ediouros, 2003. Nota 46. Michel Dissertot, A Escrita da História, Rio de Janeiro, Forense Universitário, 2000. Friedrich Nietzsche, nota 47, Das vantagens e desvantagens da história para a vida. In Obras Incompletas. Quinta edição, São Paulo, Nova Cultural, 1991, segundo volume. Nota 48. Aquele que durante sua vida não atinge o fim da vida, precisa de mão que afaste um tanto o desespero que lhe provoca o seu destino. Apenas muito imperfeitamente o consegue. E com a outra mão pode anotar o que descobre embaixo dos escombros, pois vê coisas diferentes e vê mais do que os outros. Está, portanto, morto no curso de sua existência e é essencialmente o sobrevivente. Kafka, Diários, Belo Horizonte, 2000, página 138. Nota 49. Maurice Blanchot, O Espaço Literário, Rio de Janeiro, Rocco, 1987. Nota 50. Franz Kafka, Diário, Belo Horizonte, Tatiaia, 2000, páginas 164 a 165.